A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. O tema do trimestre, o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nos lembrando do comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral. Hoje nós vamos falar da lição de número 9, tá bem? Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 1º de junho de 2025 e traz por tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Tá bem? O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 9, que está escrito: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática da lição nos traz esta realidade. A imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Vamos para os objetivos da lição, né? E agora a página resolveu grudar. Os objetivos da lição, que nós sempre apresentamos, e são 3. O primeiro, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E o terceiro, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. Tá bem? Antes, então, como sempre fazemos, vamos hoje, sentido anti-horário, porque fica um tanto quanto pressionado ali, nós vamos vamos destacar algumas palavras, algumas frases que nos dão, ou pelo menos tentam nos esclarecer os objetivos desta lição, tá bem? Eu destaquei a primeira palavra, eu sou, O Senhor Jesus Cristo, ele afirma em João 14,6, que ele dizendo aos seus discípulos, ele diz, eu sou. Veja, aqui a questão fala de quando nós nos lembramos do Antigo Testamento, da autossuficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os sentidos. Quando Moisés pergunta para Deus o que é que eu digo para Faraó, qual o seu nome, quando ele me perguntar, ele diz, o eu sou o que sou, te enviou. Tá? Quer dizer, aquele que não precisa se explicar, aquele que não precisa se justificar. Quando olhamos aí o início, a Gênesis, o Bereshit, nós vamos ver que já começa o livro do Gênesis, o versículo 1, dizendo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Não há uma prévia, uma apresentação, uma introdução, para que o Senhor se apresente quem Ele é. Ele simplesmente Moisés começa relatando assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, pronto, e acabou. Isto fala da autossuficiência do nosso Deus. E a partir do momento em que nós olhamos para Ele como caminho, a verdade e a vida, como nós vimos aqui na verdade prática, quando temos esta imagem, esta representação, vamos ver mais adiante, sobre Jesus Cristo, como Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, daqui a pouco nós vamos falar de fazer algumas observações sobre isto. Veja, isto, ao nós observarmos, nós termos em mente esta ideia, esta concepção, o que ela deve ocasionar na nossa vida, tanto na nossa fé, quanto na nossa comunhão com Deus. Reforçar e consolidar. A aula passada nós falamos de solidificação. Hoje nós vamos falar de consolidação. Consolidar é aquilo que vem para firmar, para estabelecer, para não sair mais do cenário, para não perder a sua relevância, a sua importância,
como uma empresa que se consolida depois de um determinado tempo de existência, de um determinado trabalho apresentado na sociedade. Ela está consolidada, a sua posição agora ela se torna mais firme do que nunca. Por quê? Por causa da sua história. Então nós falamos de consolidação. Reforço nós sabemos que é algo que já tem uma determinada estrutura e agora vai ser reforçado, né? Vai ser reforçado. Uma camada a mais, uma espessura a mais, o que quer que seja, que deixe essa força ainda mais forte, se eu posso dizer desse jeito. É um reforço. Então, aqui é um reforço para a nossa fé. Vamos lembrar das vacinas infantis, né? Vem aquelas primeiras vacinas, depois vem os reforços. Quer dizer, não é que não tomou, já tomou as vacinas. Essas agora são para reforçar aquela força, a ideia de saúde ou como se diz, de prevenção que já me trouxe de antemão. Então, veja, quando eu olho para esta frase, quando Cristo diz eu sou, né, eu vou lembrar desta suficiência e isto vai reforçar e consolidar a minha fé e a minha comunhão com Deus. Quando falo de fé, falo do firme fundamento, e a minha comunhão é a minha união com Ele, da qual eu nunca vou me desfazer, eu não vou me desfazer da minha comunhão com Deus, desfazer. Por quê? Não por minha causa, tá? A fé e a comunhão reforçada e consolidada, não, mas pela ideia, pela visão que eu tenho desta frase. Eu sou, pronto e acabou. Sou eu. Quem é o Cristo? Tu dizes, né? Você é o rei dos reis? Você está falando. Você diz. Porque no meio do povo, esta ideia já tinha ganhado reforço e já estava consolidada. Mas, como eu sempre digo, o povo é volúvel. E, infelizmente, muitos se convenceram, poucos se converteram. É por isso que a maioria convencida manda crucificar o Senhor Jesus Cristo, para não ter um entendimento errado do que eu estou falando. Tá bem? Dentro de tudo isto, veja, nós vamos aprender também a nos conscientizarmos, né? Que é o terceiro objetivo da lição, de que Jesus... O que é conscientizar? Veja, a ideia aqui, esta ideia já está consolidada, está reforçada. Então, conscientizar fala da minha própria consciência e pode falar também da consciência alheia. Quer dizer, eu conscientizar outros, eu convencer, se bem que quem convence é o Espírito Santo, mas eu vou aplicar esta ideia que eu já tenho, esta consciência, à consciência de outros. Que consciência é esta? Que ideia é esta? De que Jesus é? Quando ele fala de único caminho, ele está expressando algo que é diferente do pensamento mundano, que é a multiplicidade de caminhos. Os múltiplos caminhos que as falsas religiões, as filosofias e tudo aquilo que vem para não contribuir com a obra de Deus, eles tentam colocar na mente do ser humano que existem múltiplos caminhos para chegar a Deus. Tá bem? E dentro desta ideia, nós precisamos ser cônscios, estarmos cônscios e conscientizar os outros de que Jesus, nesta ideia mundana, que é totalmente diferente da ideia bíblica, da cosmovisão bíblica, que Jesus Cristo é único, que não existem outros caminhos para chegar a Deus. Não existem outros caminhos. Veja, enquanto o mundo apresenta esta multiplicidade, vários caminhos que te levam a Deus, e é uma mentira, é uma falácia, é um descalabro. O cristão que chega a esta ideia, ou Jesus Cristo te se apresentando como o caminho, a verdade e a vida, ele coloca estas distinções. Primeiro, na questão de caminho ou na questão do meio de se chegar a Deus,
Jesus Cristo é o único. Não existe outro caminho, não existe outro nome, nenhum outro nome há. Tá? Nós vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome, dentre todos os nomes que nos levem a Deus, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós vamos falar mais adiante, se você tiver paciência, de ficar conosco mais um pouco. Então, conscientizar de que Jesus é, dentro da ideia de multiplicidade de caminhos, de meios de se chegar a Deus, que é uma mentira, Jesus Cristo é único. É o único meio de chegar a Deus. Não existe outro homem, não existe mulher, não existe homens, não existem mulheres, não existem filosofias, não existe. O único que existe é Jesus Cristo de Nazaré. Conscientizar de que Jesus é, na questão da verdade, Jesus Cristo é diferente do relativismo que nós temos nos dias de hoje. O que é o relativismo? O que é verdade para você não é verdade para outros. Eles dizem que a verdade pode ser, assim como o costume é local. Né? A doutrina ela é global. A verdade para o mundo hoje se fala de relativismo. Lembra daquele personagem da televisão que ele dizia assim, tudo é relativo, tudo é relativo. Né? Veja, não há, quando nós estamos cônscios novamente e tentamos conscientizar de que dentro da verdade, a questão da verdade, não existe relativismo. Porque o que não é verdade é mentira, e o que é mentira é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, há sim o absolutismo na questão da verdade. Só existe uma verdade, Jesus Cristo. E esta verdade nos é ensinada através das Sagradas Escrituras. Tá bem? E precisamos nos conscientizar a ponto desta, nos dar esta certeza, não só de crer, mas quando afirmarmos também não haver em nós dúbios, não, ideias dúbias, pensamentos, palavras que tragam incertezas. Não, eu tenho que crer, eu tenho que estar cônscio de tal forma de que quando o mundo apresentar os seus relativismos, o absolutismo das Sagradas Escrituras e de nosso Senhor, a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, o absolutismo, ela seja a verdade que Jesus Cristo expressa, que ele é absoluto nesta ideia. Tá bem? Nesta visão, nessa forma de se expressar. Tá? Conscientizar também que Jesus é, veja, a vida. Diferente do mundo que diz que no final todos serão salvos. Não vai haver uma peneira, uma distinção. Não. Veja, mas a partir do momento em que eu ando por outros caminhos, a minha verdade não é a verdade expressa por Cristo, veja, não há como todos serem salvos. Por quê? Porque aqui a consciência de vida eterna só é nos revelada através da pessoa de Cristo Jesus. Vocês sabem, já falamos em outras aulas sobre isso. Se Jesus Cristo não ressuscita, lógico, vã é a nossa fé e debalde a nossa crença. O apóstolo Paulo, parafraseando, né, o apóstolo Paulo. Veja, mas a ideia de algumas falsas religiões é que no final todo mundo vai ser salvo. Outros apresentam que a salvação é feita por outras pessoas, ou vamos falar de outros salvadores, que a Bíblia não expressa, que a vida eterna só está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? E nós precisamos nos conscientizar disso, a partir do momento que ouvimos a frase eu sou, tá? Do verbo ser. E também quando nós falamos na apresentação, na introdução da lição, veja, está escrito aqui que ela descreve a forma abrangente. Ela o quê? A expressão de Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é a abrangência? A cobertura. Tem gente que se preocupa, né? Vamos usar os de hoje, né? A cobertura digital da telefonia.
A primeira coisa que nós nos preocupamos, né? Qual é a cobertura desta operadora? Quer dizer, qual é o alcance? Qual a extensão? Onde o sinal chega? Até onde o sinal chega? Determinado lugar tem a cobertura desta que eu estou precisando? Então vejam bem, quando o Senhor Jesus Cristo fala da frase, é só para explicar, está dentro do nosso alcance. Qual é o alcance? Qual é a extensão? Será que na metade do caminho eu vou ficar sem sinal? Será que não vai ter cobertura na cidade em que eu vou morar, lá em Garanconcanha, né? Lá em São sei lá o quê, sei lá onde você vai morar. Então veja bem, quando falamos de abrangência, nós estamos falando da cobertura. Qual é a abrangência dessa frase? Da obra de salvação realizada por Cristo. Nosso Senhor, né? Realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho esta frase, eu sou, e me lembro da autossuficiência, eu sei que a abrangência desta obra é mundial. A salvação é mundial. Porque Deus amou o mundo. Então veja, a cobertura do amor de Deus é o mundo. Então vê, muitos serão salvos? Sim, outros não? Também. Quem será e quem não será? Não sei. Mas a salvação é para todos. A salvação é para todos. Tá? Aí depois a gente entra naquela questão, né, deixa para outro dia, essas coisas. Então nós estamos falando da abrangência, se não dá muito pano para a mão. Aí nós somos pentecostais e nós acreditamos. Né? Nós sabemos em quem e no que acreditamos. Tá bem? Então quando eu falo de abrangência, eu estou falando da cobertura. E quando eu falo da abrangência da obra de salvação que Jesus realizou, eu estou falando do alcance, até onde ela chegou. E até onde ela chegou? Até os confins da terra. Para todos os seres humanos. Tá bem? Então, quando nós estamos falando da frase eu sou, na introdução da lição, nós estamos falando de tudo isto aqui. Reforço, consolidação, conscientização e abrangência da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de uma única frase. Tá bem? Primeiro, consolo e promessa do Senhor Jesus. Hoje eu estou bastante virado de costa para, né? Estou estranhando isso também. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Ponto de número 1. O caminho, a verdade e a vida. Tá? Mas ele começa dizendo, eu sou. O que isto representa? Dentro desta questão, que ele é o único meio. Nós já falamos alguma coisa sobre isto. Ele é o único meio de alcançar o Pai. E como único meio, ele também é a única verdade que este é quem? Quem é este sujeito? Sujeito da questão da língua portuguesa, pelo amor de Deus. Jesus Cristo é a verdade que revela a Deus. Quem me vê, Tomé, me vê o Pai. Eu acho que foi Tomé. Quem me vê o Pai. Então, dentro da questão da verdade absoluta das declarações de Cristo, ele é o único, Cristo é o único que consegue revelar a Deus. Tá? É a verdade que o revela. Revela quem? Deus. Tá bem? E dentro desta revelação de Deus, ele também revela a vida de Deus, mas a verdadeira vida de Deus. Tá bom? Então vamos olhar aqui na lição, quando nós estamos falando do ponto de número 1. Subtópico 1. Assim a verdadeira e representa. Ele não somente revela, mas como ele representa a verdadeira vida de Deus. Tudo aquilo que nós queremos saber da pessoa bendita do nosso Deus, nós vamos encontrar na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo a partir de sua encarnação, que nós vamos falar na lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, sobre o Evangelho de João. Tá bem? Então, a frase eu sou representa o quê? Que Jesus Cristo é o único meio, caminho, meio, forma, método, meta-rodos para se chegar a Deus. Quer dizer, ele é o meio para se atingir um objetivo, meta-rodos, métodos. Tá bem? Ele também é a verdade. É a verdade que revela, que o revela. Que revela quem? Deus. É
ninguém viu a Deus, mas o Senhor Jesus Cristo disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Quer dizer, olhando para mim, vocês estão vendo Deus. Tá bem? E não somente isto, mas também revela a vida de Deus, a verdadeira vida. Como é que ele vai fazer esta lição, nos dar esta lição? Encarnando-se, fazendo homem e habitando entre nós. O Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, agora está no meio de nós. Ele habita conosco. O ponto de número 1, 2, está escrito assim, consolo num cenário de angústia. Por que um cenário de angústia? Porque quando nós olhamos na lição, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo agora está passando pelo processo em que ele vai ser julgado, condenado e morto. Veja, porém, quando nós falamos sobre isto, na frase eu sou, representa também o quê? Primeiro, dentro desse cenário de angústia, aquilo que parecia uma fragorosa derrota, que é Jesus Cristo sendo condenado e morto, se nos apresenta como uma vitória, uma grandiosa vitória. Por quê? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Tragada foi a morte em quê? Na vida de Cristo. Onde está, o Paulo vai cantar o hino da vitória, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão do pecado? Era a morte, mas esta agora foi tragada, ela foi vencida. Podes pela fé vencer também, diz o hino. Então veja, dentro deste cenário de angústia, quando eu olho para ele olha para mim e diz, eu continuo sendo, eu sou, representa também o quê? Aquilo dentro do cenário de angústia era um triste fim. Você vê aquele homem pendurado na cruz do Calvário, vejo um homem na cruz pendurado a derramar sangue por meus pecados, é o Cordeiro de Deus imolado, que por mim sofre grandíssima dor. Quando nós olhamos, quando se tem aquela visão, até os discípulos, excetuando as mulheres, mas até os discípulos, lá no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, o que eles dizem, os dois caminhantes do caminho? Já é o terceiro dia. Acabou, não tem mais. Ele falou que ressuscitaria, mas já é o terceiro dia. E não sabiam que estavam conversando com o glorioso começo. Aquilo que parecia, eles deixaram. Talvez até tenham visto, talvez não, aqueles dois homens pedirem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a exclamação, mas já morreu. Tá? Se eu não me engano, Nicodemos e... Não era o túmulo os dois grandes, né? Eu esqueci o outro nome mesmo, eu estou tentando lembrar. Era um glorioso começo. Aquilo que, quando Pedro se assenta, se não me engano, em Mateus capítulo 26, vai dizer que Pedro se assenta à beira da fogueira para ver o fim. Porém, não era o fim. Jesus Cristo passa por ele, olha para ele, ele chora amargamente. Porque agora Jesus Cristo está indo realmente para a cruz do Calvário, mas não é um fim em si mesmo, mas um começo glorioso, porque agora sim, Jesus Cristo vai à cruz do Calvário. E ele diz, está consumado, Pai. Está consumado. O que o Senhor falou para eu fazer, o que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Eu cumpri a lei. Me recebe na glória, está consumado. Eu não vou usar a frase grega como todo mundo está acostumado. Não, vamos falar português. Está consumado, Pai, eu fiz tudo. Veja, podemos começar agora a história da igreja. Vamos começar agora a história da minha noiva. Vamos começar agora a história do povo que não era, mas que agora é. Do verbo ser. Não era povo, mas agora é chamado de povo. Veja, e traria um bem para todos. Que todos é este? Agora, vamos lá. Sem querer eu passei o carro na frente dos bois. Então, dentro deste cenário de angústia, nós temos uma vitória. Nós temos um glorioso começo.
e um fim, e um bem para todos quem, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 11 e 12 de João, capítulo de número 1. Então nós vemos aqui, veja, o eu sou, sendo o único meio, sendo a única verdade, a verdade que revela a Deus e a verdade e revela também a verdadeira vida de Deus. Vindo para o nosso meio, nos dando uma vitória. Numa visão de derrota fragorosa, ele nos dá uma vitória. Sabe? De um triste fim, ele nos dá um glorioso começo. E aquilo que seria ruim para todos, morreu a vida. Ele disse, a vida não morre. Não tem cheiro de morte na vida. Eu tenho cheiro glorioso. O perfume da vida está em Cristo Jesus. E ele diz, está consumado. Está consumado. Para quê? Ponto de número 3, veja. O consolo num cenário de angústia. Mentira. Uma promessa gloriosa. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que nós iríamos passar em tempos trabalhosos. Porém, dentro dos tempos trabalhosos, o eu sou se apresenta e representa o que? A igreja vive na expectativa do retorno glorioso, do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de viva esperança. Viva esperança. Tá bom? Então veja, quando nós vemos o que ele representa também. Vamos viver tempos trabalhosos. Paulo disse, aqueles que quiserem viver piamente. Pedro diz que todos os vossos irmãos na terra padecem as mesmas perseguições. Tempos trabalhosos, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses capítulo 3, ou 2, né? 2 Tessalonicenses não. Timóteo 3, ou 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ver que a igreja passa por tempos trabalhosos. Por quê? Por causa de homens amantes de si mesmos, doutrinas de demônios, espíritos enganadores. A igreja vai passar por tudo isso, porém, veja, vive, apesar de estarmos inseridos num contexto de tempos trabalhosos, a nossa esperança, a nossa expectativa é o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a ressurreição dos santos, ou a transformação dos vivos. Por isso Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que essa consciência nos faz pensar em um único caminho, em uma verdade absoluta e na vida eterna. E esta vida eterna vai ser aqui quando? No retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 em diante, Paulo vai ensinar isto para a igreja. Então nós precisamos estar prestando atenção em tudo isto. Por quê? Ponto de número 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho de Cristo. Então, dúvidas e incertezas, apesar de toda esta realidade estar patente, e até muitas vezes nós chegarmos a esta consciência, este nível de consciência, de conscientização. Veja, não é incomum que surjam dúvidas, que apareçam também incertezas nas nossas vidas. Isso não é próprio somente dos neonascidos, dos novos convertidos, mas quantas vezes, quantos irmãos, quantos amigos, quantos pastores, chegando no fim da caminhada, surgem dúvidas, surgem incertezas. Até mesmo para nós que que falamos, que expressamos, eu não vou dizer ensinamos, que contribuímos, que aprendemos juntos. Isso faz parte da nossa vida. Ponto de número 1, ponto de número 2. Porém, quando eu me lembro da frase eu sou, o que isso deve me ensinar? Me deve ensinar a escutar o Senhor Jesus Cristo.
esse escutar não é somente mas um ouvir, tá? Um ouvir. E este ouvir aqui tem a ver com obedecer. Por quê? A fé vem pelo ouvir, quer dizer, para praticar. A partir do momento em que eu pratico aquilo que eu aprendo, eu estou desenvolvendo a minha fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Como é que eu cresço um pouco mais? Como é que eu desenvolvo? Não é estudando, não é passando pelas provas, não é passando pelo... e chegando aos estágios. Vamos falar de estudo, mas a fé, ela vai no mesmo sentido. Escutar ao Senhor Jesus Cristo. Aí isso me leva a pensar, para quem eu estou dando ouvidos? Eu estou ouvindo a turba, a multidão, ou estou ouvindo a Cristo? Veja, quando estava ali, Pilatos fez uma pergunta, Jesus Cristo ou Barrabás? Quem que ele escutou? Ele escutou a multidão, porque a multidão pediu para soltar a Barrabás, e Jesus foi crucificado. Veja, ele teve dúvidas, ele teve incertezas. A própria esposa dele foi falar com ele. Diz, não te entremetas no negócio deste homem. Eu chorei, eu sonhei com ele e eu chorava amargamente. Não coloque a tua mão nessa questão. E ele achou que simplesmente lavando as mãos, ele estaria absolvido da sua parcela de culpa, né? E não teve. Então, dentro desses momentos de dúvidas e incertezas, o que nós devemos fazer? Nós devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo, a ouvir, tá? Porque a multidão está gritando todos os dias dos nossos ouvidos, mas Jesus está falando, calmo, sereno e tranquilo. Veja, mas a multidão grita, e grito geralmente ou dá medo ou nos deixa nervoso, né? Quando barulho demais te deixa irritado, mas alguns barulhos te assustam. Mas neste momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir a doce voz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. É aquele que nos chama, vinde a mim. É aquele que nos chama, vinde a mim, todos vós que estáis duvidosos e incertos. Brincadeira, o grifo aqui é meu. Vinde a mim, vós que estáis oprimidos, né? Mateus capítulo 11. É isso? De 28 a 30. Vamos passar aqui que nós vamos apagar mesmo. Porque senão se não fizermos assim, nós vamos incorrer nesse erro aqui, 2, 3. Judas Iscariotes. Algumas particularidades deste homem. Veja, ele está com Cristo desde o começo. O Senhor Jesus Cristo nunca deixou. Coloca ele para ser o tesoureiro, vamos dizer assim. Ele guarda a bolsa das ofertas. Jesus Cristo nunca desprezou. Chamou ele de amigo. Deu a ele um bocado molhado, que era um privilégio dos amigos. Mas veja, a partir do momento em que nós não conseguimos entender ou trazemos para a nossa vida todas estas coisas, o que vai acontecer? Veja, ele não consegue, apesar de todo o tratamento de Jesus Cristo dispensado a Judas, Jesus Cristo sabia que ele seria o traidor? É lógico, é lógico. Mas nem por isso ele foi lá e disse, não, vai embora, não quero você aqui, porque eu vou acabar morrendo por tua causa. Não, eu estou aqui por causa da vontade de Deus. Você está aqui por causa da vontade do meu Deus. E este relacionamento, eu e você, a consequência é a vontade do meu Deus. Então fica aqui, Judas, senta aí. Mas Judas não consegue interiorizar os seus ensinamentos. O que é isto? Veja, não é porque estamos com Cristo aí 10, 20, 30, 40, temos aí uma credencial, sei lá, uma vaga reservada no estacionamento, ou várias vagas reservadas no estacionamento, que isso diz que nós somos crentes. Não, veja, Judas. Mas Judas não consegue interiorizar, ele não consegue assimilar os ensinamentos de Cristo. Ele não consegue trazer para dentro de si. Porque quando nós falamos de interiorizar, nós estamos falando de outra coisa que acontece também no nosso interior, que é a conversão. Veja, a conversão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E como acontece? Quando nós interiorizamos, quando nós conseguimos esconder no nosso coração as tuas palavras, os seus ensinamentos, para não pecar contra ti. Como disse Davi, Judas, apesar do seu
relacionamento de 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo, 3 anos, alguns dizem, veja, ele não consegue, primeiro, interiorizar, ele não consegue compreender, ele não consegue assimilar os ensinamentos do Senhor. Segundo, ele não deposita fé suficiente no Filho de Deus. O que seria depositar a fé? É colocar em Cristo toda a sua confiança. Porque Judas também, por ser judeu, ele traz a mesma ideia política do Messias. Ele não acredita no Messias salvador dos pecadores. Ele acredita no Messias político. E a partir do momento que no desenrolar do ministério de Cristo, ele não vai encontrando aquilo que ele queria ver no Cristo, no Messias, para pôr a sua fé, depositar a sua fé totalmente ou suficientemente em Cristo, suficiente, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se entristecendo. Ele não está contente com esse Jesus Cristo, com esse Jesus. Não parece em nada com o Filho de Deus que o judaísmo me ensinou. Não, então ele não consegue depositar. A partir do momento em que nós temos uma visão equivocada de Jesus Cristo na nossa vida, nós não conseguimos depositar nele a nossa fé. Por quê? Não é aquilo que nós queremos. Veja, Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Deus veio para salvar a humanidade, não para fazer a minha vontade. E muitas vezes nós buscamos em Deus aquilo que nós queremos, não o que Deus quer. Não o que, vamos dizer assim, o plano de salvação vem demonstrando desde o Gênesis. E nós, infelizmente, acabamos nos decepcionando e não depositamos em Cristo a fé suficiente. Que fé é suficiente? Esta fé que me faz crer e também gerar obras na presença do nosso Deus. Tá bem? Judas Iscariotes também não reconheceu como Salvador e Redentor. Lembra da visão política? É a mesma coisa. A partir do momento em que ele não consegue a fé suficiente, ele não aprende os ensinamentos, ele não deposita a fé, ele não reconhece como Salvador e Senhor, assim como a maioria dos judeus do tempo e até os dias de hoje. O Messias para eles ainda não veio. O Mashiach, ele ainda não veio. E eles ainda estão aguardando o Messias, o Salvador, que no caso eles verão lá no Apocalipse, nós já vimos alguma coisa. Veja, eu estou falando da nossa visão, tá bem? Judas Iscariotes. E muitas vezes, irmãos, nós falamos, né? Malhamos até o Judas lá no dia, sei lá qual que é. Tem aqueles 3 dias, tem um dia que eles fazem um boneco, né? E eles passam a malhar, como dizia antigamente, malhar o Judas. Mas nós precisamos tomar cuidado para que a nossa arrogância, a nossa pretensão, não ocasione em nós isto. Apesar de estar com Cristo, nós não conseguimos trazer para o nosso coração os seus ensinamentos. Automaticamente, se eu não aprendo, eu não deposito fé suficiente em Cristo. Se eu não tenho fé suficiente, eu não reconheço. Mas, irmão Maurício, pode acontecer? Pode. Uma certa feita o pastor perguntou por que um determinado professor não participava dos cultos ao ar livre. Tá bem? Relutou até o dia que o pastor disse, não, hoje ou você me responde, ou você me responde. E ele disse assim, pastor, ele disse, quando eu digo ele, eu estou generalizando. Não estou dizendo se é homem ou se é mulher. Tá? Estou falando de uma pessoa. Ele disse assim, a pessoa disse assim, como que eu vou dizer que Jesus salva se nem eu tenho certeza da minha salvação? Veja, o pior de tudo é que, eu coloquei ali, seria cômico se não fosse trágico, o pior de tudo é que esta pessoa era professor da sala das crianças. Agora imagina a base da igreja sem a doutrina da certeza da salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Para não cairmos no mesmo ponto do Judas Iscariotes. Maravilha? Vamos para o ponto de número 3 para encerrarmos. Falamos sobre o engano de Judas, falamos sobre as incertezas.
2:2, falamos sobre a dúvida de Tomé. Então veja que dúvida é uma coisa, e incerteza é outra. Tá? O contrário de incerteza é certeza, é 100%. E o contrário de dúvida é o quê? É crer. É crer. Tá bom? Vamos para o ponto de número 3. Vamos encontrar aqui. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Esta declaração representa e nos revela o quê? A natureza, a essência que eu não sei. O ser divino de Jesus Cristo. Bem? Quando ele fala eu sou, ele está falando de sua natureza divina. Então nós temos em Cristo, vamos reprisar, nós temos aqui uma pessoa com duas naturezas. Tem um maluco por aí falando mal disto aqui. Tá? Então, quais são as duas naturezas? 100% homem e 100% Deus. Ele disse que ele, para ser 100% homem, Jesus Cristo tinha que pecar, porque o homem 100% peca. É no mínimo risível, no mínimo. Na realidade, eu deveria estar chorando, porque é trágico, seria cômico, risível, se não fosse trágico, mas é trágico. E se você ver o número de visualizações e de curtidas que esse tipo de ideia está trazendo, e eu não vou falar que 100% das visualizações não são cristãs. Uma boa parte é cristão. E está acreditando nisto, que para Jesus Cristo ser 100% homem, ele deveria ter cometido pecado. Bom, então vamos falar da natureza. Uma pessoa, duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Quando ele diz eu sou, ele está revelando qual natureza? Deus. Porque quem usou essa frase com Moisés lá no início? Deus. Tá bem? E Yahvé fala eu sou o que sou. Tá bom, Moisés? Fica tranquilo, chega lá, fala isso, vai dar tudo certo, depois eu mostro para ele o que isso quer dizer na prática. E mostrou mesmo. Revela a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a sua essência, a sua natureza. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Santa. Da Trindade. Tá bem? 3:1 ainda, nós estamos falando, eu sou o caminho. Vai falar também que não é possível conhecer a Deus fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós já falamos sobre isso. Quer dizer, não é possível conhecer Deus fora de Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós já falamos sobre isso. Segundo, terceiro, ele é o único mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? É um juiz. 2 João capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado, um mediador. Advogado. Ou advocato, né? Um advogado, ele é o único, tá? Não existe advogada, não existe advogados, no plural, não existe mediadores, não existe ninguém que faça esta ponte entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo, tá? Mediador. Ele é aquele que media. Quando a gente fala de mediador, você lembra de um juiz, você lembra do advogado, juiz, geralmente de esporte. Tá bom? No ponto 3.2, vamos mais adiante, ele diz também, eu sou a verdade. Também nós já falamos sobre esse absolutismo, mas vamos falar da imutabilidade e da incondicionalidade da verdade. Tudo refutando a questão do relativismo. Tá? Ela é absoluta, não existe outra. Ela é imutável, quer dizer que Deus não muda, a sua palavra não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é incondicional, independente das circunstâncias, a palavra de Deus será sempre a mesma.
Deus não precisa se condicionar. Deus não precisa contextualizar. Está inserido. Não, Deus, e tudo se contextualiza em Deus. Tudo vem para Deus. A medida, como que nós usamos lá, a vara de medir, é Deus. Quer dizer, se passar da palavra de Deus, está sobrando. Se faltar, está errado também. Então veja, nós falamos desta incondicionalidade. É a verdade independente da situação. Queira, aceite o homem, o relativismo, os incrédulos lá, como é que é o nome daquele povo lá? Esqueci o nome daquele povo que diz que não acredita em Deus. Mas na hora que o cachorro escapa, primeiro que ele vai... É que nem aqueles que pedem o fim da polícia, né? Primeira coisa que eles vão chamar no perigo é a polícia. É igual o ateu. Escapou o cachorro, meu amigo. Só Deus para salvar. Aí ele vai buscar, ele vai se lembrar que existe um Deus. Tá bem? Então veja, a verdade absoluta, quem é? Jesus Cristo. Ela é imutável, ela não muda, independente da circunstância, independente da situação. Ela não muda, a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Deus da mesma maneira. Jesus Cristo, eu sou, tá? A sua suficiência faz com que ele seja imutável. Esta verdade que é Cristo Jesus. Eu sou a verdade imutável, eu sou a verdade absoluta e eu sou a verdade incondicional. Tá bem? E esta verdade, o que ela faz? Ela se opõe à mentira e à falsidade do mundo. E às falsidades do mundo. Se opõe, quer dizer, ela faz oposição. Ela para na frente e diz, daqui você não passa. Se você chegar até aqui, daqui você não passa. Por quê? Jesus é absoluto, imutável e incondicional. Quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Tá bem? Mentira e falsidade do mundo, quer dizer, do sistema em que nós estamos inseridos. Tá bom? Então, a verdade absoluta, o que ela faz? Ela se opõe à mentira e à falsidade do mundo. E é isso que nós precisamos ser, opositores. Fazer uma oposição inteligente através do quê? Da pregação, da evangelização, da oração e de uma vida cristã convincente, coerente com a palavra de Deus. 3 e último, eu sou a vida. Quando ele fala que ele é a vida, o que ele está dizendo? A vida, aqui é oposição, aqui é contraposição. A morte. Que morte é esta? Espiritual. É o inferno. Tá bem? E esta vida que se contrapõe à morte, quer dizer, veja, onde está a morte? O teu aguilhão Paulo diz, Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, porque ele é a vida. Então, a vida que é Jesus Cristo se contrapõe, contrapõe a morte. Tá? É o contrário da morte. Jesus Cristo é a vida espiritual. Sem Jesus Cristo, morte espiritual e inferno, que é a segunda morte. Essa vida foi obtida onde? No Calvário. Essa vida é obtida através do, como nós dissemos, está consumado. É obtida no Calvário, no Gólgota, no monte chamado Caveira. Tá bem? E Jesus Cristo, ele é a vida que se contrapõe à morte, ele é a vida que foi obtida, essa vitória foi obtida no Calvário, e ele é também a fonte e o doador da vida eterna. Aqui, tá? Morte espiritual. Ele é a fonte do oposto. Qual é a contraposição? A vida eterna. Ele é tanto a fonte, nós sabemos que fonte é geração, e ele também doa. Ele tanto gera a vida eterna como doa a vida eterna. E como é que ele gerou esta vida eterna? Na cruz do Calvário. A partir do momento em que ele satisfaz a lei, ele entrega a sua vida, ele começa a fornecer a vida eterna. Ele começa vamos lembrar da fonte, fontes de águas vivas, fonte de baterias que são fontes de energia, fonte, algo que gera, que traz, que transmite alguma coisa. Veja, ele é tanto a fonte quanto o doador. Vamos lembrar, ele diz, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É a mesma situação. Eu sou o princípio e o fim, eu começo e termino. Aquele que começou a boa obra também há de concluí-la, princípio e fim. Tá? Então ele é fonte e doador desta vida eterna.
ele tanto gera a vida eterna, ele gerou a vida eterna, como doou a vida eterna. Então, nunca diga que você foi salvo de graça, que a salvação é de graça. A salvação não é de graça. A salvação é de graça. Eu recebi de graça, porque eu não precisei fazer nada e nem preciso. Mas não foi de graça porque a fonte e o doador fez o quê? Aqui, ó, pagou com a sua própria vida no Calvário. Amém? Então, olhando para esta lição, nós aprendemos o quê? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ele seja suficiente para nós, independente das situações que nós vivemos, né? Apesar dos tempos trabalhosos, Jesus Cristo é suficiente, porque vivemos a expectativa do seu retorno. Do seu retorno para quê? Quando olhamos para ele, o que nós pensamos? Em conhecer a Deus. E vamos ser levados para isto. Naquele dia, na eternidade, estaremos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.